De volta. Ai, como é gostoso, né, gente? Tudo ao vivo, tem um sabor diferente, as coisas são gostosas. Esse almoço com aprendizagem de companhia é ao vivo. Então, nós temos aí os percalços no meio do caminho que acontecem, né? Vou mandar o convite para os convidados aqui novamente. Mandei para a Andréia e mandei para a doutora Ângela. Já estão chegando por aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Mais um almoço com aprendizagem de companhia. E hoje, para todos vocês que estão chegando, entrou a Andréia aí, mandei um convite para você, Andréia, ou você pode também enviar um convite para a gente. Se tiver como você enviar, pode enviar que eu aceito aqui, tá? Mas foi enviado o nosso aqui para você. Você para a doutora Ângela também deve estar chegando por aqui. Sejam todos que estão chegando aí. A Paula, o Renato. Muito obrigada pela presença de vocês. E, gente, deixando aqui, desde agora, já, enquanto a gente está aguardando a nossa convidada, a Andréia está falando que não está conseguindo entrar. Andréia, se você puder, envia um convite para a gente. Você consegue enviar um convite? Se você enviar um convite, eu aceito aqui, e aí você naturalmente vai entrar ao vivo. Envia um convite para a gente, porque eu enviei para você, mas você não está conseguindo ver? Você deve estar no notebook, né? Boa tarde. Deixando aqui um convite para vocês, muito especial, está acontecendo desde ontem, um evento mega, encontro com o TDAH. Nossa, gente, com a participação da Aprendizagem Companhia, Instituto Professor da Doutora Ângela Matilde, Instituto ABCW, com os queridos Alessandra e o Dr. Rubens. Muito obrigada por tudo que a gente tem participado nesse encontro do TDAH. Muita gente boa, muito pesquisador bom, grandes palestrantes estão aí e eles estão participando com a gente nesses 2 dias aí do encontro com o TDAH. Muito obrigada a todos. E quem ainda não fez a sua inscrição, às vezes não sabe, vai lá no Simpla. Está sendo transmitida pela plataforma Instituto Professora Doutora Ângela Matilde, tá? No YouTube. E tem o link também no Simpla, encontro marcado do TDAH. Você pode ir lá e fazer sua inscrição, tá? Certificado gratuito, para você ter o certificado, precisa fazer a inscrição. Se você quiser apenas assistir, é só você entrar no YouTube e participa lá do encontro que está acontecendo, tá ok? Estou aguardando ainda se a Andréia conseguir mandar um convite para a gente e conseguir entrar. Estou aguardando. Estou aguardando também a doutora Ângela Matilde, que deve estar aparecendo por aqui. Mandei um convite para ela aqui novamente. E vamos que vamos. Vamos aguardar ver se a Andréia consegue entrar. Para a gente falar hoje um pouquinho sobre atendimento especializado na visão da neurociência. Né? O que a neurociência traz para a gente sobre esse atendimento especializado? Muitas vezes a gente fala tanto da sala AE, né, dentro das escolas, dentro dos espaços. Então, vamos saber um pouquinho com quem sabe, com quem entende do assunto, como é que funciona. Muito obrigada pela presença, professora Socorro. Muito obrigada por participar do nosso almoço com aprendizagem. Doutora Ângela Matilde acabou de entrar. Vamos ver. Tem um convite para a senhora, doutora. E eu vou encaminhar o convite para a Andréia aqui novamente. Parece que travou. Vamos aguardar a entrada aí da doutora Ângela. Que delícia de almoço. Tá gostoso, doutora Ângela. Estamos aguardando a Andréia e a presença da senhora. A senhora está aí no encontro marcado do TDAH, um pouco apertado, né? Seja muito bem-vinda, doutora Ângela. Tô aqui, firme e forte. Literalmente no intervalo de almoço também do nosso grande evento aí, do encontro com o TDAH. Isso ainda está acontecendo. Tá, hoje até a noite, qual horário, doutora Ângela?
até às 21 horas. Ó, então dá tempo, gente. Quem está trabalhando que não pode assistir, só você entrar lá na rede social, Instituto Professor Doutora Ângela Matilde, pelo YouTube, vai estar gravado. Desde ontem esse grande evento está acontecendo. E a hora que você chegar no trabalho, você corre e assiste, porque vai acontecer até às 21 horas. Então dá tempo de você jantar, participando do nosso evento. Isso mesmo. A Carlinda, bom dia, Carlinda. Ó, chamou a gente de lindonas, olha que coisa boa. Cá, muito obrigada. Mandei o convite para a Andréia aí de novo. Vamos ver, a Andréia não está conseguindo entrar, doutora Ângela. Parece que ela está no notebook dela, ela não está conseguindo visualizar o nosso convite. Será que ela segue a aprendizagem? Então, é isso que eu mandei para ela dar uma olhadinha, se ela está seguindo, né? Se ela está nos seguindo, se ela está seguindo a aprendizagem, ela consegue. Mas vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, que é o atendimento especializado na visão da neurociência, né? Fala-se tanto dessa sala, inclusive nas escolas, né? Às vezes a sigla, vamos falar assim, é tão comum, mas o que é essa sala de AE? O que a neurociência traz para a gente desse atendimento especializado? Como deve ser esta sala de AE e como deve acontecer esse atendimento especializado para as crianças e adolescentes dentro do espaço escolar? Né? E a gente vai ter a Andréia falando sobre esse assunto hoje. A senhora tem essa experiência, doutora Ângela, dessa sala de AE? Muitas experiências, boas e ruins, né? Tem salas que parecem depósito, ou seja, o professor regente não dá conta dessa criança dentro de sala de aula. A Andréia está falando para deixar o convite aqui para ela. Deixei, enviei. Mandei aqui para ela. Dentro de sala de aula, então manda para a professora para dar conta dessa criança. E assim por diante. Oi, Andréia. Entrou, deu certo, Andréia. Eu entrei. Entrou. Deixa no chat para mim. Por quê? Você consegue acessar ali para mim, Elis. Porque pelo o notebook eu realmente não estava conseguindo. Aí o TI está me ajudando aqui. Acho que agora a gente conseguiu. Sim. E talvez o meu próprio computador não estava autorizado. Entendi. Agora sim, eu estou vendo vocês. Eu vou dizer... Que ótimo, ótimo. É um prazer ter você com a gente nesse almoço com aprendizagem, Andréia. Prazer todo meu, Isabel, doutora Ana. Prazer, né? Nós estarmos juntos em prol de uma educação inclusiva, em prol da gente trazer para os nossos atendimentos aos alunos, né, em situação diagnóstica. É sempre, né, muito importante a gente conversar sobre. E muito honrada com o convite. Nossa, que bom! É um prazer para nós, ser muito querida. A Andréia eu conheci através da, como sempre, né, gente? Conheci através da doutora Ângela, né? Minha mestre Mó. Conheci a Andréia através da doutora Ângela no BREI. E, assim, sou encantada com o seu trabalho. E a doutora Ângela, antes de mim, da existência de Isabel na face da Terra, ela já conhecia a Andréia, né? Sim. O que acontece, Isabel? Doutora Ângela e eu tivemos um encontro de vida, né? Eu falo de vida. Ela com essa proposta maravilhosa, né? De buscar oferecer a todos uma educação de qualidade para todos, né, doutora Ângela? Para todos, né? Com olhar humano. Está dentro de uma proposta minha profissional, né? E também da instituição para a qual eu trabalho. Mas a gente teve encontro de vida, sabe onde? Em Lisboa. Em Lisboa. Apresentadas em Lisboa. Gente, aqui, não, sério, eu preciso de enxugar. Numa elegância, nós somos apresentadas. É muita gente fina e elegante, gente. Acho que entrou aqui no notebook. Entrou aqui no notebook. Foi lá na Europa. Olha que chique. Pois
Pois é, olha só que delícia. Que encontro Vou maravilhoso, né? Ó, eu vou desligar no meu celular e vou passar pro notebook. Só um instantinho. Tá ok, tá ok. Um Foi aí. frio abençoado, viu? Que foi. Tá. Literalmente, né, doutora Ângela? Um encontro de almas no frio abençoado de Lisboa, mas olha que coisa gostosa. Era um congresso que vocês estavam, doutora Ângela? Era um trabalho que estavam desenvolvendo lá? Não, é um congresso e aí, no final, a gente tinha um passeio no navio. Nossa, mas que frio, que frio. Eu fui ser palestrante e a Andréia foi assistir. Aí, nossa, que frio! Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Até para dormir a gente sente mal, né? Mas lá, né, os quartos têm um ar-condicionado aquecido, então é melhor. Não é igual daqui, não. A gente tem que colocar jornal no pé. Porque mineiro coloca jornal no pé para esquentar, né? Depois coloca meia. É verdade, verdade. Que bom, que bom. A gente tem essas experiências gostosas com esses palestrantes e pesquisadores, porque olha que interessante. No dia 20, que vai ser o nosso próximo encontro, gente, eu vou dar um spoiler aqui. Não vou soltar tudo, não. No dia 20, a senhora também participará junto com uma convidada muito especial, porque o dia 22 comemora-se o Dia Mundial do Cérebro. E a senhora estará também com uma convidada especialíssima, que a senhora também desenvolveu um projeto na Europa com ela. Quem será, hein, gente? Marta Helva. Doutora Marta Helva. Ela estará presente no nosso próximo almoço com aprendizagem, né? No dia 22, nós vamos estar palestrando no Super Cérebro, no Dia Mundial do Cérebro. Opa! Olha só! É só fera. Esse almoço aí é muita picanha, né? Muita coisa boa. Afinal de contas, o nosso almoço só tem carne de primeira, né, doutora Ângela? Vamos conversar. A Andréia está tentando entrar pelo notebook dela. Enviei o convite aqui novamente para ela. Vamos ver se ela consegue entrar lá e bater um papo com a gente. A gente tem que sortear os livros, porque hoje também, Isabel, é o aniversário do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. E nós temos um livro, lembra? Sobre o ECA e a multidisciplinariedade. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer o seguinte, a proposta é a seguinte, eu vou fazer um post sobre o dia de hoje, e aí eu vou deixar as orientações lá para quem nos seguir e quem compartilhar. Depois a gente faz um sorteio do livro. Eu coloco lá, junto com o post, qual livro que a gente vai sortear. Pode ser, doutora Ângela? Isso, vamos sortear o do ECA, né? Porque hoje é um dia especial e hoje também é um dia especial do TDAH e aprendizagem do Instituto Ângela Matilde. Nós nos juntamos para fazer um excelente evento gratuito, né, lá no canal do Instituto IPAM. Vai até 21 horas, como disse a professora Isabel Rocha. Né? Aprendizagem do Instituto bombando. Verdade. Isabel. Oi. Doutora Ângela, então, eu caí novamente aqui no notebook, eu vou tentar por aqui mesmo, pelo celular. O que aparece para mim é o pedido de entrar. Eu consigo entrar ao vivo, consigo entrar pelo notebook, mas não aparece para mim a informação, a solicitação de eu pedir para entrar. No celular já apareceu. Mas vamos por aqui mesmo, né? Para que a gente... André, tá bom. Machucou, você consegue quebrou. Doutora Ângela, perguntando se você machucou. Verdade. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, muito bem. Vamos caminhar bem por aqui. Então vamos caminhar por aqui. Sim, fala um pouquinho sobre você, sobre sua formação, sua caminhada, André, e aí a gente vai dar um papo, né, sobre esse atendimento realizado na visão da neurociência. Então vamos lá.
Então, eu sou a professora Andréia de Jesus, né? Tenho como formação inicial a pedagogia, é uma formação super importante no âmbito educacional, dentro do ambiente, né, pedagógico. É muito importante a atuação de um pedagogo. A doutora Ângela, né, é uma das profissionais que mais valorizam, né, um pedagogo. Ela sempre cita isso na sua literatura, né, nas suas palestras. Então, é um orgulho muito grande também ser, né, ter essa formação em pedagogia. Logo, eu venho em busca de algumas atualizações profissionais, especializações profissionais, né, como a neurociência, que foi algo que eu fui realmente em busca, porque a minha linha profissional é da educação inclusiva, e a gente chega num ambiente escolar e percebe o quanto falar de inclusão, se você não tiver uma base científica, se torna superficial. Porque nas nossas intervenções, nós precisamos ser bastante assertativas. Então, a neurociência, ela me trouxe uma visão muito ampla nessas intervenções assertativas. Então, além da pedagogia, né, eu tenho especialização em neurociência pedagógica, pós-graduação também, pós-graduanda em psicopedagogia. Tem algumas capacitações profissionais em mediação escolar, integração sensorial, transtornos de aprendizagem. Uma delas foi feita, né, lá juntamente com a doutora Ângela nesse congresso, né, em Lisboa, Portugal. A gente teve uma capacitação incrível, né, referente aos transtornos de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem, e também com formação em sistema de comunicação alternativa e aumentativa, tudo para poder colaborar, né, com o trabalho que hoje eu realizo no programa LBV Potencializando Habilidades. Eu trabalho, né, no Centro Educacional José de Paiva Neto, que é uma escola mantida pela Legião da Boa Vontade, que faz um trabalho social e educacional de qualidade, né, que tem esse olhar humano. Então, eu me identifico muito com a missão da Legião da Boa Vontade nesse aspecto educacional, inclusivo e humano. Verdade. E é interessante você falar sobre essa questão de trabalhar de forma humana, porque não poderia ser diferente, né? No início da nossa conversa, a doutora entrou, e a gente estava aguardando você, Andréia, eu fiz exatamente essa pergunta. Falei, nossa, doutora, você já teve experiências, né, nessas salas de AE, com esse atendimento especializado também. Ela falou assim, sim, já tive experiências boas e experiências ruins. Em alguns momentos, onde que essas salas, esse atendimento, era quase que depósitos, né? E quando você fala exatamente, vem de encontro com esse olhar da neurociência. É trabalhar de forma humana, com humanidade. Como é que você tem visto esse atendimento educacional especializado, Andréia? Essa caminhada sua, como tem sido essa crescente? Há evolução ou não? Você tem visto realmente esse atendimento sendo humanizado? Então, primeiramente a gente tem que, né, citar rapidamente o que é o AE, né, esse atendimento educacional especializado. Numa ocasião oportuna, até eu assisti uma live com a doutora Ângela, junto com uma profissional, e a doutora Ângela falava muito sobre isso, né, doutora Ângela, sobre a importância do atendimento educacional especializado, que nós somos, né, os professores desse atendimento. Ele é chamado de terapeuta. Caiu? Parece que travou. Voltou. Nomenclatura, porque realmente é um profissional que precisa ser muito valorizado. E algumas vezes a gente percebe que, assim, não são tão valorizados, não digo nos aspectos institucionais, mas a própria família, né? Que às vezes não entende que aquele profissional que está ali está colaborando muito com o desenvolvimento, né, do seu filho ou da sua filha. Então, o que seria exatamente esse atendimento educacional especializado? Né? Ele tem como função identificar, né, elaborar, organizar, né, os recursos pedagógicos, dando acessibilidade, né, para esse educando e para essa educanda, né, suplantando as barreiras, né, educacionais, para que ele possa alcançar os objetivos, né, pertinentes ao seu desenvolvimento cognitivo, né, motor, afetivo e social. Porque eu não posso falar só desse sujeito, desse educando, como, né, um aluno que tem somente umas questões pedagógicas
né? No sentido que ele não aprende a ler ou não aprende a escrever, não desenvolve suas habilidades. Tem muita coisa envolvida. Então, durante um planejamento, né, educacional, a gente precisa realmente, através de uma boa anamnese, né, que é feita com o responsável desse educando, dessa educanda, né, para que a gente compreenda todo o sistema, né, gestacional dele, o que traz dentro dessa avaliação diagnóstica, para que a gente possa realmente buscar um plano de intervenção desse atendimento educacional especializado, de uma forma global. Então, o que a gente percebe? Hoje eu percebo, né, que há uma busca por esse atendimento educacional especializado, as famílias buscam isso dentro das escolas quanto direito, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela cita isso claramente, que as escolas têm obrigatoriedade de ter uma sala de recursos ou uma sala multifuncional e com profissionais preparados dentro dessa sala para atuar no desenvolvimento das habilidades pertinentes ao desenvolvimento cognitivo desses alunos. Porém, há uma certa confusão, parece que não fica muito claro o que deve ser desenvolvido dentro desse ambiente, né, desse atendimento educacional especializado. Então, qual é a função desse professor? É ele identificar, né, quais os prejuízos, né, estão sendo apresentados nessa situação diagnóstica, porque é um atendimento oferecido para alunos em situação de inclusão, ou seja, alunos em situação diagnóstica. E aí, se o profissional for muito bem preparado, a equipe pedagógica que acompanha esse profissional não estiver muito bem preparada, a gente acaba se perdendo, porque entende que às vezes é só um reforço, né? É só um reforço escolar. E não é. Né? A doutora Ângela deixa isso muito claro, né? Nessa ocasião que eu tive essa participação dessa live, ela deixa isso muito claro. Não é apenas a gente ir lá reforçar, né, reforçar aquilo que o aluno está tendo dificuldade. É a gente identificar e, assim, potencializar de forma humana, compreensiva, né? Buscar ajudar a família também, para que a família consiga colaborar conosco no ambiente familiar dela e pensar nisso de uma forma única, trazendo esse olhar realmente de potencializar as habilidades. Porque, de acordo com a neurociência, Isabel, né, as habilidades, elas se encontram, né, nas áreas específicas, né, da área cerebral, ela está lá. Só que elas precisam ser potencializadas, porque eu considero como se elas estivessem adormecidas. E a gente precisa, né, dar o estímulo correto para que haja comunicação entre as áreas. Andréia, deixa eu só te interromper um pouquinho. O seu som baixou consideravelmente. Eu não sei se de repente o celular está em algum lugar que está no microfone. Vamos ver. Melhorou? Isso, melhorou muito. Isso. Melhorou? Então, vou ficar aqui um pouquinho mais perto, tá? Vou ficar aqui mais perto. Tá bom? Melhorou assim? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então. Você conseguiu pegar a resposta que eu dei referente ao atendimento? Sim, o finalzinho que eu não consegui ouvir. Tá, então, vamos voltar aqui rapidamente. Então, por essas questões diagnósticas, o profissional do atendimento educacional especializado, ele precisa estimular, né, potencializar essas habilidades, as habilidades pertinentes às áreas de linguagem, ao raciocínio lógico-matemático, a área psicomotora, né, que vai favorecer todo um processo de alfabetização, de escrita, entre outros. Então, uma vez que o profissional ele não identifica, né, que ele não compreende que a função dele é potencializar as habilidades específicas, ele pode se perder. Então, por isso que às vezes a gente percebe que alguns dos atendimentos educacionais especializados, eles talvez não consigam alcançar, né, de uma forma mensurável os objetivos, porque a gente precisa realmente compreender esse funcionamento cerebral. E aí eu trago para você, né, essa visão da neurociência, porque uma vez que o professor do atendimento educacional especializado, ele compreende o funcionamento cerebral, ele consegue, né, atingir de uma forma bastante específica aquela demanda, né, aquela estimulação que ele precisa conduzir, né? Verdade. Porque, na verdade, a gente percebe e o próprio professor, quando ele está trabalhando com esse atendimento especializado, ele precisa, e por isso que a gente dá tantas oportunidades de capacitações, né, Andréia? Você está na área aí, você sabe muito bem disso, né? O Instituto, por exemplo, da professora doutora Ângela Matilde,
ele está sempre dando. E fora o Instituto, tem várias outras, congressos, seminários, simpósios. Você trabalha na área e vê o número de capacitação que tem. O que muitas vezes a gente percebe é que o professor faz de forma equivocada essa intervenção, né? Na verdade, ele quer trabalhar intervenção na sala de AE da mesma forma com que ele está trabalhando com um aluno que não tem nenhum transtorno. E não vai funcionar. Não vai. Né? Ele não trabalha, ele não faz uma métrica. Ele não consegue perceber um quadro de evolução do atendimento dele. Então, ele fica patinando, parece que está patinando no mesmo lugar, patinando no gelo, sabe? E a gente não percebe. E é exatamente por isso, essa fala que você trouxe aí, da questão da visão da neurociência. A gente precisa de ter essa capacitação, precisa de compreender o funcionamento do sistema nervoso para que seja assertiva a intervenção na sala de AEE, né? Sim, sim. É por isso que hoje, sabe, Isabel, aqui no trabalho que eu realizo, né, na escola do Centro de Educação José de Paiva Neto, eu tenho essa preocupação, porque diante já da metodologia de ensino, né, aplicada, com metodologia própria que a instituição tem, a gente já busca, né, fazer as intervenções. Eu só vou pegar meu fone aqui que eu acho que vai melhorar. Só um minutinho, Isabel, que eu acho que vai melhorar o meu som, que o pessoal tá falando que tá ruim o som, né? Só um minutinho. Mas melhorou agora, viu? Tá baixo, mas agora pra mim tá ótimo aqui. Eu tô tentando achar meu fone. Mas enfim, vamos tá ótimo, pra gente tá ótimo agora. E a professora Carlinha é sua fã, né? E ela colocou aqui que aproveita para agradecer a André, a sugestão da caixa de emoções. Depois você aproveita e fala para a gente sobre essa caixa de emoções. Sugerida para a minha sala de aula. Antes seria a sala de recursos. Conheço o trabalho da professora Carlina. Conheci ela em Belo Horizonte, no Break Connect. Olha, tá vendo que legal? Um pode beijo, continuar sua fala. Um beijo. Então, mas voltando aqui, né, no atendimento educacional especializado, a gente já traz toda uma metodologia de ensino, né? Própria da instituição LBV, criada pelo educador José de Paiva Neto, e ele já traz esse olhar, né, humanizado diante das peculiaridades, né, de sujeitos, né, num processo de aprendizagem. Então tem uma pedagogia própria que já nos dá bastante base para a gente adentrar toda uma performance pedagógica desses alunos. Mas com a visão da neurociência, eu trouxe assim, uma estrutura para que a gente pudesse, de fato, diante das nossas intervenções, potencializar as áreas prejudicadas de acordo com cada diagnóstico. Então, a gente sabe, por exemplo, Isabel, distúrbios de aprendizagem, como a dislexia, a gente sabe que eles têm um prejuízo em específico nas áreas de linguagem, leitura, escrita, bem como nas habilidades de semântica, né, pragmática, entre outros. Então, de que forma a gente vai atuar nesses atendimentos com alunos em situação diagnóstica, né, potencializar as habilidades deles? De acordo com a neurociência, a gente vai fazer intervenções específicas que vão buscar novas rotas neuronais, né, para conjugar com outras áreas, para que a gente consiga aí um avanço melhor nas suas habilidades. Porque a gente sabe que eles vão ter dificuldade na interpretação, né, vão ter dificuldade na construção de um texto, entre outros. Então, a gente vai buscando, né, uma estimulação através de estratégias específicas voltadas para a ludicidade, né, entre outros, para que a gente consiga atingir um objetivo mensurável para esses alunos, de uma forma muito humana, muito tranquila, para que eles também permaneçam enganjados durante todo esse processo, né, que eles sintam um desejo realmente de aprender. Então, quando a gente fala do atendimento educacional especializado sob a visão da neurociência, é compreender esse funcionamento cerebral, porque você precisa criar novas rotas neuronais, a ponto de você fazer com que novas sinapses ocorram, conjugada com outras áreas. É verdade. Foi até oportuno na sua fala, porque a gente falando sobre o cérebro, a gente vai comemorar como você está desenvolvendo aí, né, no seu espaço, na sua instituição. A semana que vem, a gente vai estar comemorando o Dia Mundial do Cérebro. E nada mais, eu sempre brinco com os pais, que eu olho para a criança, aí sabe quando quando está trabalhando, envolvido na questão da neurociência, nessa percepção de saber exatamente qual área que você precisa de intervir e estimular,
Quando você tem essa visão e você compreende isso, você estudou para isso, a gente olha para o menino compreendente, a gente vê um cérebrozinho na frente da gente, não vê? Com certeza. Eu sou muito assim, eu olho para a criança, é como se eu estivesse olhando um cérebro na minha frente, eu não consigo. Eu consigo visualizar, assim, é muito interessante isso que você falou, Isabel, porque eu consigo mentalizar rapidamente, assim, quando eu vejo, né, exemplo, as questões motoras me chamam muita atenção. A marcha de uma criança, por exemplo, a maneira como ela pega num lápis, a maneira como ela se organiza no tempo, no espaço, no ambiente. Tudo isso chama minha atenção. Logo, quando eu vou procurar saber sobre, né, essa criança, se for do meu acompanhamento, a gente já tem as informações rápidas a respeito dela. Então, a gente já consegue ter aquele olhar, um olhar rápido, né, em quais intervenções aquela criança necessita. Claro que sempre vai precisar de uma avaliação, né, neurológica, específica, para poder realmente compreender quais são as questões que acometem aquele sujeito, né? Mas quando se trata de intervenções no ambiente educacional, né, a gente vai, assim, parece que a gente consegue analisar por completo de que forma a gente vai potencializar realmente as habilidades. É verdade, é verdade. E em se tratando do sistema nervoso central, né, não tem como também a gente não trabalhar a questão do sistema límbico. E aí entra a questão das emoções, né? Em se tratando de emoções, a professora Carlina falou muito dessa questão aí que você ensinou a trabalhar. A gente trabalha muito nesse atendimento especializado com as emoções, o tempo todo, né? Especialmente, a gente está tendo um evento do TDAH agora, enquanto o TDAH, especialmente também com o TDAH. Né, que as emoções do TDAH, elas são bem fortes, né? Em alguns, pela questão do TOD, do positivo desafiador, em outros, por eles serem intensos mesmo nas situações, né? Então, como é que foi essa sugestão sua para o trabalho com as emoções dentro da sala de aula? Sim, é uma pergunta também muito importante, sabe, Isabel? Hoje as escolas, elas se têm deparado, né? A gente já tem isso por muito tempo. Mas hoje, em específico, a gente tem se deparado com muitas situações, né, específicas de transtornos comportamentais advindas até mesmo de comorbidades, né, do exemplo do TDAH, que você acabou de citar agora. A gente tem tido, né, muitos casos que acabam afetando todo esse processo, né, emocional, alterando o comportamento, né, dos nossos alunos. Então, de acordo com a neurociência, né, qual seria a base da aprendizagem? A base da aprendizagem é para qualquer habilidade que você precisa desenvolver. De acordo com o estudo do sistema nervoso central, né, nós temos a área, né, do sistema límbico, como você bem citou, e a base de um processo de aprendizagem é exatamente essa, a atenção, né, concentração e a emoção. Então, quando se fala em atenção, você não consegue, né, a atenção desse sujeito se você não afetá-lo emocionalmente. Então, o que é afetar emocionalmente? É você favorecer um vínculo afetivo, fortalecer um vínculo afetivo através de uma conversação, de uma aproximação, de você se interessar por esse sujeito. Então, a partir daí, você já afeta ele emocionalmente, porque a base de um processo educacional. Então, quando você começa a interagir, você começa a se aproximar, você já está emocionando, você já está afetando esse sujeito no aspecto dele relativo ao sistema límbico. Então, para fazer qualquer tipo de intervenção, principalmente no TDAH, a gente sabe que a dificuldade deles maior é manter o engajamento, manter a concentração, né, para o processo de aprendizagem. Acaba diante de uma comorbidade, né, apresentar também transtorno positivo desafiador. Então, na minha experiência, né, do atendimento educacional especializado e no acompanhamento, né, do programa que nós temos aqui na escola, que é o programa Potencializando Habilidades, nós passamos a intervir com eles de uma forma respeitosa, porque a gente precisa também ter a baixa, né, do estresse, que acaba afetando eles de uma forma, às vezes, muito negativa também, porque a base emocional acaba trazendo também de uma forma, às vezes, desequilibrada, uma emoção negativa.
que geralmente afeta toda uma parte aí de neurotransmissores, né, de produção química, do cortisol. Então, a gente sempre lida com eles de uma forma mais amorosa. Mesmo que eles, né, apresentem um comportamento mais arredio, mais desafiador. Então, sempre eu oriento, né, a equipe do programa, bem como os professores aqui na escola, quando houver uma situação assim, aparentemente desafiadora com os alunos que apresentam assim, a gente já sabe que há um nível de estresse muito grande para eles. É um descontrole, né, com os neurotransmissores e acabam liberando muito mais cortisol. Então, a tendência é a gente falar baixo, né? Sempre se apresente a eles falando baixo, a ponto que eles se esforcem para ouvir o que você está dizendo. Logo, você vai tentando, né, fazer essa escuta deles, perguntando, né, o que aconteceu, o que você está disposta a ouvir, porque naquele primeiro momento eles sempre vão achar que estão certos. Pode ser que não estejam, mas a gente precisa dar a escuta, né? A gente precisa da escuta. E isso, Isabel, com certeza já basta para você começar a fortalecer um vínculo afetivo, afetando esse sistema límbico de uma forma efetiva. Porque ele entende que você é uma pessoa que dá escuta. Você não vem ao embate. Você está fazendo a escuta dele, você está tentando compreender, né, o que ele realmente está necessitando naquele momento. Que para ele a verdade é verdadeira. Né? O que ele está argumentando, o que ele está questionando, para ele é fato. Então, ele não vai te escutar se você vir no mesmo nível de estresse, né? Porque ele também já está num nível de estresse muito grande. Porque o sistema límbico, ele traz exatamente isso. Ele traz um potencial de sensações, né? De emoções, mas ele conjuga com o córtex pré-frontal. Né? Ele conjuga com o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, que é essa região frontal aqui da nossa testa, ela que é capaz de fazer a gente pensar, raciocinar. E aí você vai ao encontro do quê? Das funções executivas. Da gente controlar as nossas emoções, né? Controlar a nossa impulsividade, é o nosso controle inibitório, é o chamado freio de mão, né? Que às vezes eles não conseguem puxar. Né? Não consegue, porque é um transtorno específico, né? É um transtorno específico que altera todo um aspecto emocional e, naturalmente, vai ter as informações, né, condizentes com o comportamento apresentado. Então, o vínculo afetivo, ele é muito importante. Ele é muito importante, porque no momento desse, de estresse, né, de um transtorno cognitivo desafiador, ou qualquer outra situação, até que o aluno ele não consiga se enganjar ou prestar mais atenção numa proposta pedagógica, você ter um vínculo afetivo com ele bem fortalecido, você ter potencializado essas habilidades emocionais, você vai conseguir. Você vai alcançar o seu êxito, né? Você vai alcançar a sua proposta naquele momento que você está tendo com aquele aluno. Exatamente, exatamente. E isso é importante, essa fala sua, porque os professores que estão trabalhando com atendimento especializado precisam de ter essa visão. Porque senão eles não terão êxito e não será um objetivo nunca, né? A gente precisa de ter essa visão para ser assertivo no trabalho da gente. Não é só esses dias eu fiz uma postagem no meu story sobre a questão de, não tem a ver aqui a questão do serviço ser mais caro, mas é porque um alemão vai fazer um serviço, precisava de apertar o parafuso, ele disse, nossa, mas é R$1 para apertar o parafuso. Para você saber qual parafuso que aperta é que encarece o serviço, entende? Então, a gente precisa de saber como é que a gente deve trabalhar. E não tem como hoje, em pleno século XXI, a gente trabalhar com atendimento especializado sem estar dentro dessa visão da neurociência. Sem essa compreensão do funcionamento do sistema nervoso central. Não tem como, Isabel. É impossível, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê muita gente matando o trabalho da educação. Eu vou dizer da educação, é claro que a gente está de mãos dadas aí com a saúde, mas a saúde ela vem exatamente para esse esclarecimento aí do sistema nervoso central. E se a gente não tiver aberto para aprender sobre isso, nós estamos trabalhando, nós estamos matando a educação dentro das nossas escolas. Isso aí. E aí o tempo todo fica assim, aquele menino não quer saber de nada. Aí a escola, aí a família fala assim, mas ele quer um joguinho, por que na hora de estudar não quer estudar? Então fica a escola mandando informação e ao mesmo tempo a família dando essa informação de que realmente esse reforço de que o menino não quer saber de nada. Ele quer. Só que ele quer
da forma correta. Se a gente não conseguir ganhá-lo dentro do aspecto afetivo, se nós não conseguirmos ganhá-lo trabalhando na área correta do sistema nervoso central, é a mesma coisa de eu chegar no médico, falar com ele que eu estou sentindo muita dor de cabeça, que eu estou com enxaqueca, e ele vai e me passa um Buscopan, que é um remédio para uma dor no estômago, um remédio para cólica. Eu vou continuar sentindo a minha dor de cabeça e minha enxaqueca vai continuar. Né? Perfeita sua fala, Isabel. Perfeita e oportuna. É exatamente isso, né, que a gente tem percebido. Por isso eu reforço, né, que o atendimento educacional especializado não é uma salinha, né, que vai dar um reforço pedagógico, né, de leitura escrita ou matemática. Não é uma salinha onde o aluno vai lá só para poder brincar. Não é. É um trabalho que exige muita seriedade, estudo científico, compreensão do que você está fazendo, né? Para você fazer as intervenções corretas, para você alcançar os seus objetivos. Porque o estudo do sistema nervoso central, ele é essencial, né? Não só no aspecto do atendimento educacional especializado, mas hoje em tudo que engloba, né, o proceder pedagógico das escolas, para que elas realmente consigam ter êxito. Porque envolve muita coisa. Hoje a gente tem uma demanda de alunos dentro das escolas que eles não vêm com a proposta só de ler e escrever, né? Não é isso, né? Calcular, fazer contas, não é isso. Eles vêm numa demanda emocional, socioemocional, né? Que traz alterações sérias no comportamento, bastante agravantes às vezes. E a gente atrás dessa criança ou desse aluno, né? Desse adolescente, a gente tem uma família que também precisa, né, de suporte, de orientações. Então, quando a gente traz a visão da neurociência para dentro de um atendimento educacional especializado, a gente vai buscar profundamente tudo que envolve essa criança, né, de uma forma integral. A gente vai buscar tudo que está condizente com a formação dele, né? Tanto nas questões biológicas, quanto culturais, né, do ambiente social dela. A gente vai buscar tudo. A gente vai buscar suas áreas de interesse. Nós vamos buscar fazer as intervenções condizentes com as áreas específicas que estão prejudicadas de acordo com cada diagnóstico, porque o atendimento educacional especializado, ele recebe alunos em situação diagnóstica, né? Dentro das escolas, é uma sala que vai dar o suporte pedagógico a esse educando, né? E aos professores, porque o professor do atendimento educacional especializado, ele também tem como função, né, orientar, dar suporte aos professores que atendem essa criança na sala do ensino regular. Aqui na escola, por exemplo, nós temos mensalmente o planejamento colaborativo, né? Então, de acordo com o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, nós agendamos horários específicos para os professores, onde a professora do atendimento educacional especializado, ela orienta, né, e sugere as intervenções pedagógicas para cada aluno. Então, os professores se sentem mais seguros de atuar com esse educando dentro de sala de aula. Então, se ele necessitar de um suporte a mais, né, de um material em específico, né, para suplantar as barreiras educacionais dentro da sala do ensino regular, aí a equipe, né, ela se reúne para fazer um estudo de caso em relação a isso, e ela vai dando também outras sugestões de alguns materiais que possam colaborar ainda mais para os professores. Hoje a equipe, a minha equipe aqui no programa Potencializando Habilidades são de 3 pessoas. Então a gente vai juntando, né, se organiza, né, dentro do nosso tempo para que a gente, né, tanto acompanhe os alunos quanto também colabore com os professores. Então uma demanda de trabalho é muito grande, mas a gente consegue se organizar para apoiá-los também. Porque muitos dos professores, eles até compreendem, né, sobre como colaborar com esse aluno no seu desenvolvimento. Mas falta, às vezes, um pouquinho mais de informações para eles sobre a própria questão diagnóstica, né? Então, nós, a equipe do atendimento educacional especializado, nós estamos aqui também para colaborar com eles. E é essa função, né, do atendimento educacional especializado dentro de uma escola. Não é o atendimento educacional especializado se responsabilizar por essa criança, porque esse aluno, né, esse adolescente, essa criança, esse adolescente, ele é da responsabilidade da escola. Né? Quando ele fez a matrícula, o responsável fez a matrícula, né, dessa criança, todos precisam se responsabilizar por ela.
E aí a gente vai dando, né, esse caminhar. A equipe do atendimento educacional especializado, ela vai oferecer esse suporte, né, para que tudo ocorra da melhor forma possível, né, de uma forma mais tranquila, né, dando segurança para os outros profissionais que talvez não tenham as mesmas especializações que nós temos, né? Porque aí, para esse profissional do atendimento educacional especializado, ele precisa ter outras formações, para ele dar conta também, né, de todas as intervenções, né, e especificidades desse público, né, da educação inclusiva. Verdade. Porque senão a gente termina a escola, fica deixando aquele negócio. Ele é assim mesmo, ele tem dificuldade mesmo, vai deixando de lado no cantinho, Vai né? deixando, é. Ou, nossa, chega, eu falo que, Andréia, a gente aqui na aprendizagem, a gente tem pegado uns casos de doer o coração, sabe? De crianças que a gente vê que estão sendo deixadas no cantinho da sala, porque eu acho que por falta, talvez, de uma equipe, né, igual você está mostrando aí na sua instituição, que tem essa equipe para dar esse apoio pedagógico aí, de atendimento mesmo, de trabalhar com quem sabe atender esse aluno que precisa, de ser assertivo com ele, mas não é todas as escolas que têm um privilégio, né? Infelizmente, a nossa educação está a anos-luz, a educação brasileira está a anos-luz de saber fazer inclusão, né? A gente então, não é sabe, toda escola que tem. Então, alguns meninos chegam para a gente ver e, nossa, já está no 7º ano e foi deixado de ladinho na sala de aula desde que entrou dentro da escola, entende? É de doer o coração. A gente sabe que existe, né, muitas escolas que não têm essa equipe, né, formada para dar esse suporte todo, a gente sabe. Mas a dica que eu deixo, sabe, Isabel, porque a gente sabe que às vezes o professor ele tem ali aquela boa vontade, né, ele tenta ao máximo colaborar com o desenvolvimento desse educando ou dessa educanda, mas às vezes assim o próprio suporte que ele tem no ambiente não é condizente, né, com a desenvoltura dele pedagógica para atender esse público. Então, o que eu sugiro é que esse profissional, mesmo que ele não tenha formação específica em neurociência, porque envolve, né, um conhecimento bem profundo, realmente, para você fazer as intervenções efetivas, é que ele tenha em mente que ele não vai, né, conseguir desenvolver as habilidades do seu aluno ou sua aluna se ele, primeiramente, não fortalecer o vínculo afetivo com ele. Logo, se ele consegue fortalecer esse vínculo, ele já consegue o principal, que é a atenção. Logo, ele vai ter o engajamento, né, a concentração durante as atividades. E que ele perceba que ele, no olhar dele analítico, que todos nós, professores, pedagogos, né, desenvolvemos contabilidade na nossa formação acadêmica, né, que a gente é muito analítico. A pedagogia, por exemplo, era a ciência que estuda o desenvolvimento humano. Então, a gente compreende sobre as fases de desenvolvimento, né, maturacional do ser humano. Então, a gente, assim, tem em mãos uma riqueza. A gente só precisa saber, realmente, aplicar. Uma vez a gente tem essa formação em pedagogia, a gente vai compreender se essa criança ela apresenta disfunções nas suas habilidades, que seriam condizentes àquela faixa etária, né? Às vezes a criança só tem um diagnóstico, mas o diagnóstico dela é muito raso, não traz informações detalhistas para o profissional. Então, uma vez que ele comece a perceber, né, esse aluno de forma completa e integral, ele começa já a fazer as intervenções certas. Por exemplo, né, eu gosto muito de dar exemplo, porque eu aprendo muito assim, quando as pessoas trazem exemplo para a gente. Digamos que a gente tem uma criança, né, no ambiente escolar, que foi para o atendimento educacional especializado dentro de uma escola, e que ela recebeu lá um laudo ou uma hipótese diagnóstica de um neurologista, né, ou do próprio pediatra, que ela apresenta dificuldade na aprendizagem ou um transtorno específico da aprendizagem. Às vezes, quando a gente recebe uns diagnósticos assim, que te deixa talvez um pouco perdido se você não compreender exatamente o funcionamento cerebral. Então, qual é o ponto principal para esse atendimento educacional especializado? É você, primeiro, fortalecer esse vínculo, logo você avaliar a área de linguagem, né? Se ele tem uma boa oralização, se ele interpreta, se ele sequencia, né? Para que você possa intervir a partir dali. O que você vai logo traduzir nesse campo de intervenções? Se você estiver dentro de uma avaliação e perceber que há dificuldade em processos de linguagem, que naturalmente vão afetar a leitura escrita.
Então, você vai trabalhar muito a contação de histórias, você vai trabalhar muita dramatização, você vai trabalhar muito o corpo, né? Nessa dramatização corporal. Por quê? Você vai precisar conjugar essa área de linguagem, né? Que é uma área temporal aqui na região acima da orelha, né? Você precisa conjugar essa área, né? Com uma área do cerebelo, né? Uma área psicomotora, que vai te dar informações motoras condizente àquilo que você está traduzindo quanto interpretação. Então, quando você utiliza o corpo nesse processo de dramatizações, né, de uma contação de história, de um teatro, você potencializa uma outra área cerebral, que é a região da memória. Porque além dos seus canais sensoriais terem sido potencializados, como o campo de visão, que também já conjugou com a área occipital, que é a região, né, da parte de trás do cérebro, logo mandou informações para a área do cerebelo. Então, assim, há uma conjugação de informações. Você fez uma nova rota neuronal. Então, assim, é sempre pensar, se eu tenho prejuízos de áreas de linguagem, eu tenho que trabalhar bastante o corpo. Porque eu estou falando de habilidades que vão ser condizentes com leitura e escrita. Esse é um exemplo, né? Então, eu vou trazer o quê? Eu vou potencializar o meu canal sensorial, que é a visão. Logo, eu vou trazer informações para a interpretação dessa área que possivelmente está prejudicada, mas eu vou potencializar ela do mesmo jeito, conjugando, né, com outras áreas motoras. Porque isso vai me trazer uma experiência multissensorial. E aí isso vai provocar o quê? Né, a atenção, a concentração, né, e naturalmente vai produzir o quê? Uma memória. Né? Uma memória, porque aquilo foi significativo. Foi significativo para aquele educando. Ok, verdade. Andréia, é interessante essa abordagem, você falando isso aí, que a gente que está dentro da escola, eu tanto na minha área da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia, também como pedagoga, gente, eu estou dando um curso, né? A gente tem alguns cursos na plataforma do Instituto, professora doutora Ângela Matilde, e tem um dos cursos eu estou. A gente tem vários profissionais lá, e um dos cursos eu estou falando exatamente, olha para você ver, eu estou falando sobre a importância da BNCC, sobre os campos de experiência que a BNCC vem trazendo para a educação infantil com relação à importância da neurociência. Porque tudo isso aí que você está falando, que é neurociência, é exatamente o que a BNCC vem trazendo nos campos de experiência para ser trabalhado com as crianças da educação infantil, que é a base, né? Então, muitas vezes, a gente não vê isso acontecendo na escola, ou seja, eu não estou vendo, basicamente, muitas vezes, nem a BNCC sendo trabalhada, não vou falar nem de neurociência, nem a BNCC, porque se ela estivesse sendo realmente trabalhada da forma como devida, ela deve ser trabalhada dentro das escolas, né, de uma forma ideal, eu automaticamente estou trabalhando neurociência, gente. Eu estaria fazendo esse atendimento de forma assertiva, né? Exato. E é muito bacana. Mas a gente tem um papo assim, né? Para muito mais do que esse almoço, esse horário de almoço com aprendizagem. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero deixar registrado aqui o nosso abraço para todos que estiveram presentes participando desse nosso bate-papo, em especial 2 profissionais, assim, 2 pesquisadores mega que estavam assistindo você falar de uma forma tão bacana, Andréia, que é a professora doutora Simone Capellini e o professor doutor Fernando Lauria. Gente, eles entraram aqui para participar da gente desse bate-papo. Que lindo, olha que honra. É uma honra. É uma honra apresentar vocês. Ter você conversando com a gente. São teóricos aí, né? São teóricos científicos, a gente se pauta neles também. O professor doutor André Codé acabou de entrar aqui. Ai, que delícia. Ele André Codé foi meu professor na neurociência, Isabel. Aí, tá vendo? Acabou. Você acabou de ser avaliada numa banca de TCC, bem. Olha só. Mas eu é que agradeço, Isabel. Foi maravilhoso, né? Muito honrada e muito feliz com o convite. É sempre bom a gente contar, né, das nossas experiências e poder colaborar também, né, com os outros profissionais. Porque eu acredito, sabe, Isabel, que muitos têm boa vontade, mas acabam se perdendo, né? Realmente se perdem diante dos desafios que aparecem, né, para eles no dia a dia na escola.
As escolas têm muitos desafios. E como eu disse, hoje os professores estão com uma demanda não só no sentido pedagógico, do desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e matemática. Envolve muitas questões emocionais, muitas questões comportamentais. Então, o atendimento educacional especializado, ele colabora muito com as escolas. Eu digo assim, feliz a escola que tem o atendimento educacional especializado com profissionais preparados. Porque colaborem muito com as intervenções. Só fechando esse exemplo que você deu, né, do transtorno positivo desafiador, porque vai ao encontro desse seminário que está acontecendo sobre TDAH, nossa equipe está inscrita nele, que a gente sempre quer aprender mais, né, para colaborar mais. Mas nós usamos aqui, por exemplo, como intervenção para alunos com transtorno positivo desafiador dentro do atendimento educacional especializado, que a gente vai trabalhar a função executiva, né? As habilidades de funções executivas, né, de controle inibitório, né, entre outros, e a gente utiliza uma estratégia, junto com o atendimento educacional especializado, produzido pela professora do AE, que é o diário de bordo. E esse diário de bordo é, assim, função executiva pura. Que delícia, Andréia. Com o aluno, né, explica para ele o que significa aquele diário de bordo, como que ele vai preencher aquele diário de bordo, e a gente vai associando esse diário de bordo, né, com todo o aspecto emocional dele, do fortalecimento do vínculo afetivo dele, vai trazendo objetivos mensuráveis para que ele seja capaz de alcançar, porque não adianta você impor. Você tem que trazer para ele a compreensão, né, de forma significativa, que intervenção é aquela que você está fazendo no momento. E assim, a gente tem tido bons resultados em relação a esse diário de bordo, né? Então, é uma estratégia que a gente utiliza bastante, porque quem lida com esse transtorno em específico em escola sabe do que eu estou falando, né? Então, a gente sabe, né? Quando a neurociência ela traz uma visão para a gente, ela traz uma iluminação, né? Clareia para a gente como que a gente pode conduzir intervenções específicas, porque a gente conhece esse funcionamento cerebral. Então, por isso que é importante a gente conhecer e saber lidar, né? No dia 22 de julho, agora você está falando que é o dia internacional do cérebro, né? Nós comemoramos ontem aqui na escola com o nosso encontro de pais. E aí foi a vez da gente capacitar os pais sobre esse funcionamento cerebral. E foi lindo. Olha que gostoso. Que linda! Ai, gente! Eu fico doida querendo fazer tudo, fazer tudo. Aí a gente fez a entrega para eles de um guia de intervenção específico, produzida pela nossa professora do atendimento educacional especializado, que é a professora Ana Carolina. Ela produziu um guia de intervenções específicas para a gente entregar aos pais, para que eles também se capacitem ainda mais, né, em colaborar com a escola no ambiente familiar, trazendo a neurociência nas vivências familiares. É o ideal da educação, né, Andréia? Sim. Muito obrigada. Deixa um abraço aqui também para a Alessandra, que colocou aqui, ó, minha primeira live com você, sou professora de psicopedagoga, quero aprender muito aqui, amando tudo. Ô, Alessandra, o prazer é todo nosso, tá? Nós estamos sempre aqui, toda quarta-feira, meio-dia, almoço com aprendizagem de companhia. E a semana que vem, exatamente porque a gente vai ter no dia 22 o Dia Mundial do Cérebro, a gente não poderia ter uma convidada diferente da doutora Marta Helvas falando sobre o sistema nervoso central, né? Olha que lindo! Semana que vem, nosso bate-papo, Andréia, vai ser o almoço com aprendizagem de companhia com a doutora Marta Helvas. Você também é nosso convidado, viu? Tá bom, eu agradeço. Muito obrigada. Com certeza eu vou estar. Isabel, muito obrigada. Um beijo grande no seu coração. Doutora Ângela, também muito obrigada pelo convite. Um beijo grande no coração. Eu que agradeço, a Aprendizagem de Companhia agradece a sua participação, sabendo que você está no seu horário de trabalho, mas você disponibilizou um horário na agenda para estar com a gente. É sempre um prazer aprender com você, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Bom final de tarde. Tchau, tchau.